Bora, moçada, questão 40. Fala que Gabriel comprou um dispositivo eletrônico que constava em sua descrição a seguinte especificação: 5 volts, né? 10 watts. Né? Aqui nós temos então uma tensão, né? E uma potência. Porém, para fazer a ligação desse dispositivo, ele contava apenas com uma bateria de 9 volts e alguns pedaços de fio. Como não contava com resistor, Gabriel resolveu improvisar utilizando um pedaço de um condutor de ferro, cuja área de seção reta é 1 milímetro quadrado e resistividade elétrica é 1 vezes 10 a menos 7. Beleza. Considere os demais fios do circuito e bateria ideais. Para que o dispositivo seja ligado segundo as especificações, o condutor de ferro deve ter... Moçada, é o seguinte, né? O cara comprou, né, um equipamento que tem, né, essa potência e essa tensão nominal aqui, ó, 5 watts, né, e 10, ou melhor, 5 volts e 10 watts. Né? Então, o que acontece? Ligado em 5 volts, né, no ADDP de 5 volts, eu tenho uma potência de 10 watts. A gente aqui já consegue, ó, lembrar que potência, né, é igual a U vezes I, né? E então, né, para dissipar uma potência de 10 watts, né, sob uma tensão de 5 volts, né, preciso que corra nele, né, uma corrente de quê? Ora, de 2 amperes, né? Então, a corrente, né, para respeitar essa tensão e essa potência nominal aí do eletrônico é de 2 amperes. Maravilha. Agora ele me fala, né, que o cara tem uma bateria, né? Ele vai ter então uma bateria de 9 volts. E aí, né, ele vai ligar, né, esse equipamento que eu vou botar aqui, ó, nessa bateria. Né? Só que se eu ligar desse jeito aqui, o que é que acontece? Né? Eu tenho aqui, ó, 9 volts de DDP, né? E como a gente não muda o ponto, não muda o potencial do ponto, enquanto não passa por um resistor, esse ponto aqui, ó, né, a DDP de A para B é a mesma aqui, ó, de A para B. São os mesmos pontos, né? Então eu teria aqui 9 volts. E não pode acontecer isso, afinal, né, eu preciso ligar o aparelho em 5 volts, sacou? Ó. Então o que é que eu vou fazer? Né? Vou ter que ligar, né, outra resistência aqui. Então eu vou dizer aqui, ó, olha só, que a DDP, né, de A para B é 9 volts, né, que é da bateria. Aqui eu tenho uma resistência, né, que é a resistência do eletrônico que ele comprou, ó, sacou? Eu tenho essa resistência, né, e também, né, tenho aqui pré-definida, né, a DDP que eu preciso ter aqui, ó, que é de 5 volts, né, 5 volts, né, é a DDP que eu preciso. Para que desses 9 volts aqui do meu gerador, né, apenas 5 fiquem ali disponíveis para o eletrônico que o cara comprou, eu preciso então, né, colocar aqui, ó, outra resistência em série, né, ó. Outra resistência em série, por quê? Porque agora, ó, eu vou, né, distribuir, né, eu vou dedicar os outros 4 volts, perdão, né, de DDP, né, da minha tensão da bateria, né, aqui com essa outra resistência, sacou? Então eu já sei, né, de antemão que precisa ser uma ligação, né, em série, né, afinal de contas, né, se eu ligasse aqui, ó, olha só, se eu ligasse em paralelo, olha o que aconteceria. Supondo que eu tenho aqui, ó, o meu circuito, né, e eu ligo em paralelo, olha o que acontece. Tenho aqui o equipamento que eu comprei, tenho aqui a outra resistência associada, né, em paralelo agora, né, 9 volts, perdão, né, de DDP da bateria. E como eu disse para vocês, enquanto eu não passo, né, por um resistor, né, o ponto, né, o potencial do ponto é o mesmo. Então aqui, ó, né, a DDP de A para B é 9 volts, mas esse ponto A, ele é A também aqui, porque ainda não passei por um resistor, né? E esse B é B aqui também, da mesma forma aqui, da mesma forma aqui, né? Então continuaria tendo, né, o eletrônico que o garoto comprou na questão, né, sob um DDP de 9 volts, né? E ele não quer isso, ele precisa de 5 volts. Então eu teria que ligar em série, né, para conseguir esse feito, né? Então já consigo eliminar, ó, só desse estudo aí do circuito, né, eu consigo ligado em paralelo, eliminar A, eliminar C, né? Fico só com B e D. Agora vamos lá. Ele me deu aqui a potência, né, nominal e a tensão nominal, né, está escrito, né, no rótulo do eletrônico, né? Eu sei que potência é U vezes I, né? Mas potência, olha só, não é só U vezes I, né? Potência também é, né, R I quadrado, né? Que também, né, é
U quadrado sobre R, né? E mais do que isso, a gente lembra, né, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, não é isso? Vamos aplicar aqui, ó, essa fórmula da tensão, né, para essa condição que nós achamos aqui, né, ó, que tem que ser, né, a ideal, né, para o funcionamento do resistor que o cara comprou, né, do eletrônico que ele comprou. Eu preciso então, né, de 5 volts, né, que é a tensão, igual a resistência, né, vezes a corrente. Nós achamos, né, a corrente, né, é 2 amperes. Então aqui, ó, isso vai me dar o quê? Uma resistência, né, de 5 sobre 2, que dá 2,5 ohm. Maravilha, pronto, 2,5 ohm, né, é a resistência que o equipamento comprado me dá, né. Agora, olha só, vamos calcular a resistência que eu preciso ter aqui associada, né, com ela, ó. Essa aqui foi a que a gente comprou, né, e essa aqui é a que nós estamos improvisando, né, com o fio. Olha só, eu preciso então de um ADDP de 4 volts, né, aqui para minha resistência de fios, né, e eu sei ainda que a resistência pode ser calculada em função da geometria do condutor, como R vai ser ρL sobre A, né, a famigerada fórmula, né, R, né, é ρLA, né, e aí vocês completam. Maravilha? Vamos então, né, jogar aqui, ó, a resistência que nós achamos, né, ou melhor, né, essa aqui é a resistência do eletrônico comprado, né, desculpa. Então a resistência do fio, né, ela tem que ser tal que, olha aqui, eu tenho uma corrente de 2, ou melhor, de 2 amperes, né, saindo aqui, ó. E como a corrente, como a associação está em série, a corrente é a mesma, né, que passa pelos dois resistores. Então, né, jogando agora U igual a RI, né, eu tenho agora para o fio que eu estou, né, improvisando, um ADDP de 4 volts, né, igual a resistência que eu preciso, vezes a corrente, que é 2 amperes. Ora, isso vai me dar o quê? Por 2 fica 2, por 2 fica 1. Uma resistência de tão somente, né, 2 ohm, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Descobrir o comprimento que eu preciso, né, jogando essa resistência aqui, ó. Né? Vamos lá. Então, eu vou ter uma resistência de 2 ohm, né? Eu vou encontrar quando eu, olha aqui, jogar o ρ, que é 10 a menos 7 ohm por vezes metro, né? Então aqui, ó, 10 a menos 7 ohm metro, vezes o comprimento, que é o que eu quero achar, né, dividido sobre a área, né, que é a área quanto? 1 milímetro quadrado, né, mas eu preciso disso, né, em metro, né, então aqui, ó, 1 milímetro quadrado, galera, é o seguinte, ó, milímetro quadrado é a mesma coisa disso aqui, ó. Esse mili, né, mili, então aqui nós temos, ó, milímetro. Esse mili é 10 a menos 3, tá? É a milésima parte, né? Isso tudo ao quadrado. Então aqui, ó, a potência pega os dois, né? Vou ficar com 10 a menos 6. Ó, 10 a menos 3 elevado ao quadrado, né? Metro, né, quadrado. Então 1 milímetro quadrado é 10 a menos 6 metros quadrados. Vou jogar aqui, ó. Metro quadrado. Olha o que acontece, né? Eu vou ter então aqui, ó, ohm cortando com ohm. Metro com metro quadrado vai ficar só o metro aqui, né? Quando eu multiplicar em cruz, né, eu estou buscando comprimento, então naturalmente, né, olha que legal, eu preciso encontrar, né, o comprimento em metro, né, e ele vai sair certinho, né, porque multiplicando em cruz, eu vou ter o comprimento igual a quê? Olha, dá para simplificar ainda, 10 a menos 7 com 10 a menos 6, fico só 10 a menos 1, né, aqui. Então, agora sim, multiplico em cruz, fico com comprimento, né, que é o L, igual a 2 sobre 10 a menos 1, né, que foi o único que ficou aqui, ó, a gente passar dividindo, né, e o metro que subiu também, ó, multiplicando, né. Esse 10 a menos 1 sobe, né, invertendo o sinal da potência, então temos 2 vezes 10 metro, famoso 20 metros, né, ligado em série, tá bom? Ó, 20 metros ligado em série, item B, né. Então essa questão é bem legal, tá bom? Dá um pouquinho mais de trabalho, né, a gente pode fazer ela de maneira mais rápida, né, ó. Mas eu não quis, né, pular nenhuma etapa para que o pessoal veja, né, que precisa de um raciocínio, né, bem desenvolvido. Ó. Se eu quisesse fazer de maneira mais rápida, né, ele me dá que o equipamento tem 5 volts, né, precisa ser ligado em 5 volts para que dissipe uma potência de 10 watts, né. Então isso aqui, ó, é o que? Uma potência igual a U vezes I, né,
Então 10, ou melhor, isolando a corrente, tenho potência sobre a DDP, né? Que é 10 sobre 5. 2 A é a corrente que eu preciso ter, né? No meu equipamento. Se a minha bateria é de 9 volts, né? E vai passar aqui, ó, ligando esse equipamento aqui, né? 2 A, né? Então, corrente 2 A, né? E nele precisa estar, né, uma DDP de 5 volts, né? Eu preciso então de outro resistor ligado aqui, né? Usando os outros 4 volts da bateria, ó. Sacou? Né? Lembrando que eu já estou considerando aqui, né, a necessidade de ligar em série, né, devido ao estudo que a gente fez lá, né, na primeira resolução, tá? Então, né, eu preciso de 4 volts, né? Aqui, olha o que acontece. Eu vou ter aqui então, aplicando a primeira lei de Ohm, né? U igual a RI. Para esse resistor que eu estou adaptando aí, né? Eu vou ter então 4, ó. U igual a RI. 4 igual a R vezes 2. Simplifiquei, né? O que nos deu, como na primeira resolução, resistência de 2 ohm, né? E agora, né, eu vou achar, né, o comprimento, né? Porque eu sei que a resistência pode ser calculada em função da geometria, né? Rho L A. Eu vou jogar aqui o valor da resistência que eu encontrei, né? Isso aqui vai ficar 2 então, né? E ele me deu as outras grandezas, né? Eu vou ter então, multiplicando em cruz, né, isolando o meu comprimento, 2A sobre Rho, né? A área, a gente viu, é 10 a menos 6, né, metro quadrado, né? E o Rho é 10 a menos 7, né? 10 a menos 7. Quando eu simplificar aqui, ó, 10 a menos 6 com 10 a menos 7, vou ficar só com 10 a menos 1 aqui, que eu posso subir invertendo o sinal, né? Isso vai dar então o quê? 2 vezes 10 a 1, né, metro, né? Lembrando que, né, aqui o Rho ele vai ter um metro aqui que vai simplificar com esse, né? Então aqui vai simplificar metro quadrado com metro. Eu acabei escrevendo a unidade aqui, mas não precisava, né? Então 20 metros é a minha resposta final, né? Ligado em série. Item B.